Você vive no caos e você sabe disso. 1000 notificações por dia, 1000 decisões, 1000 preocupações, 1000 distrações. Você está sempre conectado, mas nunca presente, sempre ocupado, mas nunca em paz. E você sente que está perdendo o controle do seu tempo, da sua mente, da sua vida. Mas há mais de 1800 anos, existiu um homem que enfrentou um caos muito maior que o seu. Ele governava o maior império do mundo. Enfrentava guerras brutais, pragas devastadoras, traições constantes. E mesmo assim, ele mantinha a calma absoluta, a clareza total, a paz interior inabalável. Esse homem se chamava Marco Aurélio. E ele deixou um legado de sabedoria que atravessou os séculos. No vídeo de hoje, vou te mostrar as lições mais poderosas de Marco Aurélio. Lições que ele praticou no meio do caos. E que você pode aplicar no caos moderno, agora. Hoje, se você absorver o que vou te ensinar aqui, algo extraordinário vai acontecer. Você vai parar de ser arrastado pelo caos. E vai começar a permanecer calmo no centro da tempestade. Então preste atenção, porque o que vou te mostrar agora foi testado no maior laboratório possível, o império mais poderoso da história. E funcionou. Mas antes de começarmos, você precisa entender quem foi Marco Aurélio. Ele não era apenas um filósofo que escrevia teorias abstratas, ele era o imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo conhecido. Ele tinha poder absoluto sobre milhões de vidas. Mas também tinha problemas que fariam qualquer pessoa desmoronar. Guerras nas fronteiras, pragas matando milhares, generais que o traíam, filhos que o decepcionavam, e mesmo assim, todas as noites ele escrevia. Não para ser publicado, mas para si mesmo. Ele escrevia lembretes, princípios, verdades que o mantinham são no meio da loucura. E esses escritos se tornaram um dos livros mais poderosos já escritos. Meditações. E hoje você vai aprender as lições mais importantes desse livro, traduzidas para o caos moderno. Mas antes de entrarmos nas lições, deixa eu te contar algo sobre Marco Aurélio que poucos sabem. Ele não queria ser imperador, ele queria ser filósofo, queria estudar, queria viver em paz. Mas o destino tinha outros planos. E quando ele foi escolhido para governar Roma, ele tinha duas opções: recusar e viver em paz, ou aceitar e viver no caos. Ele aceitou, não porque queria poder, mas porque entendia dever. E a partir daquele momento, ele fez algo radical. Ele decidiu que não seria destruído pelo caos, ele seria forjado por ele. E todas as noites, não importa quão difícil o dia tivesse sido, ele escrevia para si mesmo. Lembretes de como permanecer humano quando o mundo exigia que ele fosse um deus. Lembretes de como manter a calma quando tudo ao redor era guerra. Lembretes de como ser justo quando todos esperavam vingança. E essas palavras salvaram ele. E podem salvar você também. Então vamos às lições de Marco Aurélio para tempos modernos. 7 princípios que vão te ensinar a manter a calma no caos. Começando agora. A primeira lição de Marco Aurélio é: você não controla o que acontece, mas controla como responde. Esta é a base de tudo. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele governava um império, mas sabia que não controlava as traições, não controlava as pragas, não controlava as guerras. Mas controlava perfeitamente uma coisa: como ele respondia a tudo isso. E é exatamente a mesma coisa para você hoje. Você não controla o trânsito, não controla se vai ser demitido, não controla o que as pessoas pensam de você, não controla a economia, não controla se vai chover. Mas você controla totalmente como responde a tudo isso. E essa é a única coisa que realmente importa. Porque duas pessoas podem passar pela mesma situação. Uma desmorona, a outra se fortalece. A diferença não está no que aconteceu, está na resposta. Então, o exercício prático é este. Toda vez que algo ruim acontecer hoje, pare, respire e pergunte:
Eu controlo isso? Se não controla, solte imediatamente. E pergunte: o que eu controlo na minha resposta? E foque apenas nisso. A segunda lição de Marco Aurélio é: trate cada dia como se fosse uma vida completa. Ele escreveu: quando acordar pela manhã, pense no que é um privilégio precioso. Estar vivo, respirar, pensar, aproveitar, amar. Marco Aurélio poderia morrer a qualquer momento, em batalha, por doença, por assassinato. E ele sabia disso, então ele não adiava a vida. Ele vivia cada dia completamente, como se fosse o último, porque poderia ser. E você precisa fazer o mesmo. Você adia conversas importantes, adia sonhos, adia perdão, sempre pensando: depois, quando eu tiver tempo. Mas você não tem tempo garantido. Então, o exercício é este. Toda manhã, ao acordar, diga em voz alta: hoje pode ser meu último dia. Como eu quero vivê-lo? E então, viva de acordo com essa resposta. Não deixe nada importante por fazer. Não deixe nada importante por dizer. Porque se hoje for realmente seu último dia, você não vai se arrepender. A terceira lição é: aceite que você não pode agradar a todos. Marco Aurélio escreveu: não desperdice o resto do seu tempo discutindo o que um homem bom deveria ser. Seja um. Como imperador, ele era constantemente criticado. Pelos generais, pelo Senado, pelo povo. Alguns diziam que era fraco demais. Outros diziam que era duro demais. E ele poderia ter passado a vida inteira tentando agradar a todos. Mas ele não fez isso. Porque entendeu algo fundamental. Você nunca vai agradar a todos. E tentar fazer isso é desperdiçar sua vida. Então ele focava em uma única coisa: viver de acordo com seus valores. Não importava na opinião dos outros. Importava se ele estava sendo íntegro. E você precisa fazer o mesmo. Pare de viver para aprovação. Pare de modificar quem você é para ser aceito. Defina seus valores e viva de acordo com eles. Mesmo que ninguém aplauda. Mesmo que todos critiquem. Porque no final, você não vai ter que prestar contas para eles. Você vai ter que prestar contas para você mesmo. A quarta lição de Marco Aurélio é: transforme obstáculos em oportunidades. Esta é talvez a lição mais poderosa de todas. Ele escreveu: o impedimento à ação promove a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Isso parece impossível, mas Marco Aurélio vivia isso diariamente. Quando uma praga devastou Roma, ele poderia ter entrado em desespero. Mas ele usou isso como oportunidade para mostrar liderança compassiva. Quando os generais o traíram, ele poderia ter se tornado paranoico. Mas ele usou isso como oportunidade para fortalecer sua confiança nos valores, não nas pessoas. Quando guerras devastaram as fronteiras, ele poderia ter abandonado a filosofia. Mas ele usou isso como oportunidade para testar seus princípios no fogo da realidade. E você pode fazer o mesmo. Perdeu o emprego? Oportunidade para recomeçar em algo melhor. Relacionamento acabou? Oportunidade para se conhecer profundamente. Falhou publicamente? Oportunidade para construir humildade. O exercício é este. Pegue o maior problema que você tem agora e pergunte: que oportunidade está escondida aqui? O que isso pode me ensinar? Que força isso pode desenvolver em mim? E então foque nisso. Porque todo obstáculo carrega dentro de si uma oportunidade. Você só precisa estar disposto a vê-la. A quinta lição é: seja grato pelo que você tem, especialmente pelas dificuldades. Marco Aurélio praticava gratidão radical. Ele escreveu: quando acordar pela manhã, diga a si mesmo: as pessoas que vou encontrar hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e mal-humoradas. Mas eu já vi a beleza do bem e a feiura do mal. E compreendi a natureza do transgressor. Ele não fingia que tudo era perfeito.
Mas ele era grato mesmo pelas coisas imperfeitas, porque entendeu que tudo o ensinava. As pessoas difíceis o ensinavam paciência. As traições o ensinavam discernimento. As guerras o ensinavam coragem. Então, o exercício é este. Todos os dias, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Mas não apenas coisas boas, inclua as difíceis. Sou grato pela rejeição, porque me ensinou resiliência. Sou grato pelo fracasso, porque me ensinou humildade. Sou grato pela dor, porque me ensinou compaixão. No começo vai parecer forçado, mas com o tempo você vai perceber. Você realmente é grato, porque tudo te trouxe até aqui. E aqui, agora, é exatamente onde você precisa estar. A 6ª lição de Marco Aurélio é: lembre-se de que tudo é temporário. Ele escreveu: tudo é efêmero. Tanto quem lembra quanto o que é lembrado. Marco Aurélio governava o império mais poderoso do mundo. Mas ele sabia que um dia aquilo acabaria. Roma cairia. Seu nome seria esquecido. Suas conquistas desapareceriam. E essa consciência não o deprimia. Ela o libertava. Porque quando você sabe que tudo é temporário, você para de se apegar. Você para de se desesperar quando perde. Você para de se orgulhar demais quando ganha. Você apenas vive, plenamente, no momento presente, porque é tudo que você tem. Então, o exercício é este. Quando algo te irritar profundamente, pare e pergunte: isso vai importar daqui a 5 anos? Se não vai, solte agora. Quando algo te orgulhar demais, pare e pergunte: isso vai importar daqui a 100 anos? Se não vai, mantenha a humildade, porque tudo passa. A dor passa, a alegria passa, a glória passa, o sofrimento passa. E quando você aceita isso, você finalmente fica livre. E a 7ª e última lição de Marco Aurélio é: faça o que é certo, mesmo quando é difícil. Ele escreveu: faça o que é certo. O resto não importa. Marco Aurélio poderia ter sido um tirano. Tinha poder absoluto, ninguém poderia detê-lo. Mas ele escolheu ser justo, mesmo quando a vingança seria mais fácil, mesmo quando a crueldade seria mais eficiente, mesmo quando ninguém estava olhando. Porque ele não fazia o certo para ser visto. Ele fazia o certo porque era certo. E você precisa ter o mesmo padrão. Não faça o certo apenas quando é conveniente. Faça o certo especialmente quando é inconveniente. Não seja honesto apenas quando estão te observando. Seja honesto principalmente quando ninguém vai saber. Não seja gentil apenas quando vai te beneficiar. Seja gentil principalmente quando não vai. Porque integridade não é o que você faz quando todos estão olhando. É o que você faz quando ninguém está. E Marco Aurélio sabia. No final, você tem que viver consigo mesmo. E se você trai seus valores, você trai a si mesmo. E não há paz nisso. Quando você pratica essas 7 lições de Marco Aurélio, algo profundo acontece. Você para de ser arrastado pelo caos. Você para de reagir impulsivamente a tudo. Você finalmente encontra calma. Não porque o mundo ficou calmo, mas porque você se tornou calmo. E os estoicos sabiam. Paz não é ausência de caos. É calma no meio do caos. Marco Aurélio vivia cercado por caos, guerra, doença, traição, morte. Mas ele tinha paz interior, porque ele controlava a única coisa que podia controlar: ele mesmo. E você pode fazer o mesmo. Não importa quão caótico seu mundo esteja. Você pode ser calmo no centro da tempestade. Então hoje, agora, faça uma escolha. Escolha controlar apenas sua resposta. Escolha viver cada dia como se fosse o último. Escolha parar de tentar agradar a todos. Escolha transformar obstáculos em oportunidades. Escolha gratidão pelas dificuldades. Escolha lembrar que tudo é temporário. Escolha fazer o que é certo, sempre. Porque no final, você não controla o caos ao seu redor, mas controla totalmente o caos dentro de você. E quando você domina o caos interno,
O caos externo perde seu poder. Deixa eu te contar uma última coisa sobre Marco Aurélio. Ele morreu em uma campanha militar, longe de Roma, longe de casa, em uma tenda fria, cercado por guerra. E suas últimas palavras não foram sobre conquistas, não foram sobre glória. Foram simples. Vá para o sol nascente, eu estou indo embora. Ele morreu como viveu, com serenidade, com aceitação, com paz. E essa é a maior lição de todas. Não importa como você morre, importa como você vive. E Marco Aurélio viveu bem. Não porque teve uma vida fácil, mas porque viveu de acordo com seus princípios. Mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil. E você pode fazer o mesmo. A partir de hoje, a partir de agora, se você chegou até aqui, quero te parabenizar. Isso mostra que você está pronto para viver com mais sabedoria. Agora eu quero que você faça algo por mim. Nos comentários, escreva o número da lição que mais tocou você. Apenas o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Isso vai me mostrar que você absorveu e está pronto para aplicar. E se este vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar aprendendo com a sabedoria estoica. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se sempre, você não controla o caos, mas controla quem você é no meio dele. E isso é tudo que importa.